meditação a vocês, convidando-os a abrirem suas Bíblias em 2 Timóteo, e até você que está nos visitando, pegue a sua Bíblia aí ou acesse a sua Bíblia. Pode deixar o PowerPoint aí da mensagem também em tela. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Segunda Timóteo 3, 14 a 17. Atenção, pais presentes. O maior valor que vocês podem compartilhar com seus filhos é a palavra de Deus. A Bíblia não pode ser um artigo de luxo na sua casa. Tem que ser um artigo de consumo, de necessidade última. Esse texto que nós vamos compartilhar nesta meditação dá uma ordem, um imperativo, e apresenta um valor acerca das Escrituras. Um imperativo e o valor. O valor. Eu quero muito que essa mensagem lhe sirva como advertência. Porque é fato, amados, de que a Bíblia tem sido esquecida em muitas casas, em muitos lares. E nenhuma sociedade se evolui ao desconsiderar a Bíblia Sagrada. Por maior progresso tecnológico que se tenha, por melhor progresso econômico que se tenha, se a palavra de Deus for desprezada, tal sociedade estará fadada ao fracasso. O que pouca gente sabe é de que hoje a nação mais poderosa da Terra, os Estados Unidos da América, foi um país fundado por amantes das Escrituras. Os chamados peregrinos, ou nos Estados Unidos eles chamam de os pais fundadores da nação americana, vieram com o sonho de construir a América, ou na América, um lar, mas trouxeram junto de si ou consigo o apreço pelas Escrituras Sagradas. E por isso, os fundamentos da nação americana são fundamentos extraídos da palavra de Deus. Com isso, eles contribuíram não apenas para a disseminação da palavra de Deus no seu país, como no continente como um todo, influenciando até o Brasil. Mas a orientação bíblica é clara em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Deus falando conosco. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A palavra de Deus, amados. Alguns destaques que eu quero fazer rapidamente aqui. Quem traduziu a Bíblia para o português, eu trouxe até uma foto dele aí, uma versão, obviamente, adulta. Esse cidadão, chamado João Ferreira de Almeida. Se você for abrir a sua Bíblia aí nas primeiras folhas, você vai ter lá tradução João Ferreira de Almeida. Esse cidadão aí, um português, que morou na Holanda. E curiosidade aqui, principalmente para a moçada, os embaixadores. Este homem traduziu o Novo Testamento com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Faleceu em 1691 com 63 anos e infelizmente não teve tempo de concluir a tradução da Bíblia toda, deixando o Velho Testamento inacabado no livro de Ezequiel. O outro cidadão também que eu quero só destacar a foto aqui, dá-nos um clique, é esse aí. Esse cidadão chama-se James Thomson. A história dele, rapidamente aqui, ele é o responsável no século XVIII e XIX de introduzir a palavra de Deus em vários países da América, sobretudo Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Porto Rico, Haiti, Cuba, México e várias ilhas das Antilhas. No Brasil ele não é tão conhecido, mas há países vizinhos nossos que James Thomson é nome dado a escolas, porque ele introduziu a palavra de Deus a partir das escolas. Foi alguém tremendamente importante também na história do Brasil, embora possivelmente não tenha estado em solo brasileiro. Ele que em 1820 solicitou uma remessa de 100 Bíblias e 200 Novos Testamentos para serem distribuídos aqui. É um registro histórico. O outro registro histórico que quero fazer, esse personagem aí, está com a imagem meio apagada, mas é o Daniel Kidder. Atenção, jovens, com 22 anos de idade, já casado, ele percorreu o nosso país inteiro, de norte a sul, incentivando que cada Assembleia Legislativa houvesse exemplares da Palavra de Deus e que nas escolas da época também se tivesse livros da Palavra de Deus, exemplares da Palavra de Deus, para serem acessados pelos alunos. A gente conhece muito pouco a nossa história. Esse cidadão só deixou o nosso país, ele que era pastor metodista, americano, porque a sua esposa morreu e ele com um filho para criar, pequeno, precisou regressar aos Estados Unidos. Dando apenas mais um clique, mais um registro histórico apenas este, organizou a primeira igreja evangélica em solo brasileiro, é o pastor Robert Calley.
A Bíblia chegou ao Brasil, como eu já disse no início, antes da organização da primeira igreja em 1858. Dê mais um clique, por favor. Toda família deve ler, viver e compartilhar a Bíblia. Toda família. A história é longa. De pessoas que lutaram, que pleitearam, que a Bíblia tivesse acesso. Como no PEP, por exemplo. O PEP existe em vários países do mundo. De língua inglesa, espanhola, francesa, sem falar nos dialetos locais. Crianças como estas aqui, em países cuja situação social é tão precária, que a única alimentação ao dia é a alimentação deles no PEP. A Bíblia tem servido, amados, de sustento, não apenas espiritual, em muitos lugares deste mundo. A Bíblia tem sido um estímulo, amados, a uma vida correta diante de Deus. A prática do bem, da solidariedade. Se é observado ou não é outra coisa, mas muitas sessões em câmaras de vereadores, de deputados, do Senado Federal, inclusive, se começam através da leitura da palavra de Deus. Tem o seu início na leitura da palavra de Deus. Dando um clique, o exortativo é prático. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu quero destacar primeiro o seguinte: permanece naquilo que aprendeste. Cada criança do PEP, cada embaixador do rei, cada um dos nossos filhos, cada um de nós que temos aprendido a palavra de Deus, não basta apenas ouvir, não basta apenas conhecer. Pense comigo, tem que permanecer. Ainda como a reflexão histórica, ontem, dia 7 de dezembro, Débora e eu completamos 23 anos de nossa formatura no seminário, lá na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. 7 de dezembro de 1996. E infelizmente, amados, alguns que estão naquela foto que a gente compartilhou ontem, não permaneceram na palavra de Deus. O que é mais importante? Chegar ao topo ou permanecer nele? O que é mais desafiador? Conquistar algo ou manter a conquista? Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido. Mas a segunda parte desse verso é um desafio muito grande, sabendo de quem o tens aprendido. E aí Timóteo rememora, amados, versículo 15, pois desde, Paulo a Timóteo, né? Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Por que Paulo leva Timóteo a lembrar? 2 Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olhe para mim, amados, que privilégio
3 gerações envolvidas no cultivo da palavra de Deus. A avó Lloyd, mãe Eunice e o filho Timóteo. A pergunta que não quer calar é: minhas senhoras que estão aqui, meus senhores que estão aqui, a palavra de Deus tem sido mantida, tem sido compartilhada também com seus netos? Você tem chamado para si essa responsabilidade? Atenção, mães, junto com o leite materno, vocês também estão criando seus filhos no valor da piedade? Onde estão as Lloyds? Onde estão as Eunices de nosso tempo? Sabendo de quem o tens aprendido. E depois, então, o texto nos fala sobre o valor. A palavra de Deus existe para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. A palavra de Deus, amados, nos estimula o tempo todo a vivermos o processo de Deus para a execução de toda boa obra. E o versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus, e aqui deve ser compreendido a mulher, a pessoa de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Pensa comigo, boa obra. Tem muita obra que se pode fazer apenas pela educação. Mas a boa obra só se faz através da palavra de Deus. Jesus disse a Maria, irmã de Marta, ou melhor, disse para Marta a respeito de Maria: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Paulo vai dizer aos Filipenses 1,6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, o dia de Jesus Cristo. E Paulo aos Colossenses 1,10 vai dizer: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, no conhecimento de Deus. Fato é, amados, fato é, amadas, de que o lar é um laboratório onde a palavra de Deus deve ser ensinada, testada e compartilhada. Não adianta. A Bíblia é, de fato, o livro que contém tudo aquilo que precisamos para uma vida correta. Meu pai costumava contar de que, certa feita, Rui Barbosa teria chamado um dos seus empregados e teria lhe pedido o seguinte: traga-me o livro. E o empregado foi lá e pegou um livro que Rui Barbosa estava recentemente lendo. E aí ele teria dito: não é este. Eu não disse um livro, eu disse o livro. E foram várias e sucessivas tentativas, até chegar então a ideia que o empregado teve de pegar a Bíblia, que ficava no centro da estante. À noite eu vou
fazer mais uma citação de Rui Barbosa e você vai entender por que a Bíblia ficava no centro da estante de Rui Barbosa, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil teve no início da República. E quando o empregado lhe trouxe o livro, Rui Barbosa teria dito: agora sim, você entendeu. Eu pedi o livro. Tudo que precisamos está na Bíblia. Dê um clique para finalizar, João, só para deixar essa frase: Bíblia precisa ser lida, vivida e compartilhada. Para terminar, pais e mães, daqui a pouco seus filhos estarão aqui recebendo então por parte da igreja toda essa consideração dada ao longo deste ano de investimento no PEP. Mas não prive seus filhos da igreja. Algumas crianças devem estar pensando: mas agora nós não vamos mais à igreja, porque não tem o PEP. Mas nós temos os cultos aqui, às quintas, aos domingos. Nós temos embaixadores para os meninos, as mensageiras para as meninas. É responsabilidade dos pais darem este livro aqui a devida importância no lar. E dos pais que eu estou falando é pai e mãe. Mas é sabido, amados, de que não é apenas na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, cabe às mães, de maneira muito próxima, essa responsabilidade desde o início. Lembro-me de Joquebede, mãe de Moisés. Ela que foi responsável de criar o menino Moisés, milagrosamente até os 3 meses o menino não chorava. Agora você imagina, para manter o menino sem chorar alto 3 meses, se o Ed e a Tati tivessem esse princípio, estariam feitos. E depois, por providência divina, Joquebede acabou criando o pequeno Moisés para a filha do faraó, que conhece a história, e ainda recebeu por isso. Sonho de consumo de toda mãe, criar o filho e ainda ganhar uma pensão. Moisés foi o que foi, amados e amadas, porque ele tinha raízes sólidas na palavra de Deus. Moisés depois foi para o Egito, se tornou um dos homens mais sábios do seu tempo, instruído em toda a ciência dos egípcios, mas nunca se esqueceu do período em que ele usufruía da palavra de Deus. Atenção, mães. Não desistam de compartilhar da palavra de Deus aos seus filhos. Ah, pastor, eu não tenho leitura, minha leitura é pouca. Não precisa. Não precisa ser formado. Os nossos filhos amados precisam da palavra de Deus em todo o tempo. Ao negligenciarem a palavra de Deus, os nossos filhos vão perderem muito tudo aquilo que é suficiente para ter uma vida digna na sociedade. Então abaixe sua cabeça, meu querido e minha querida, e vamos orar. Esta meditação é um incentivo. É um incentivo. Atenção, mães. É um incentivo. Atenção, pais. É um incentivo. Atenção, jovens. É um incentivo. Atenção, adolescentes. É um incentivo. Juniores,
É um incentivo. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, meu Deus, nesta manhã, à luz da Tua palavra, queremos nos portar, meu Deus, reverentes e clamando que haja, Santo Deus, um despertamento da Sua igreja, na leitura da palavra, na formação das nossas crianças, dos nossos juniores, dos nossos adolescentes, pela Tua palavra. A luta é árdua. Hoje nós competimos, meu Deus, com muitas frentes. São muitos os atores, ó Pai, que nos pressionam, que nos perturbam no quadro da vida, que nos tentam afastar deste livro. Ó Deus, ó Deus, a gente continue lutando, incansavelmente lutando, para que tenhamos o valor da palavra de Deus em cada lar cristão, em cada lar a ser alcançado pelo cristianismo. Meu Deus, que a nossa igreja preze pela palavra de Deus. Esse é o nosso desejo ardoroso, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.